Olá, boa noite. Eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e mais uma noite eu quero meditar com você a partir de um salmo. E nessa noite nós lemos o salmo de número 74. Eu te convido a ler comigo com as lentes do teu coração, com as lentes da tua alma. Salmo de número 74 diz o seguinte: Tu saíste e nos abandonaste, sem ao menos olhar para trás. Ó Deus, como pudeste? Somos tuas ovelhas, como podes nos pisar dessa maneira? Refresca a tua memória, tu nos compraste há muito tempo, somos sua tribo mais preciosa, pagaste um preço bom por nós, somos teu monte Sião, na verdade já moraste aqui uma vez. Vem e visita o lugar do desastre, vê como eles destruíram o santuário. Eu vou ler até aqui. Existe muitas vezes na nossa vida a experiência do caos. A gente adentra um tipo de situação, um tipo de realidade que não é conforme esperado, que não é conforme a gente imaginou, que não é conforme nós idealizamos. E o caos se estabelece na nossa vida, no nosso dia a dia, na concretude da história e da realidade, e a gente se depara com aquilo e aquilo tudo nos assusta. O que me parece é que o salmista aqui, quem ora aqui, está vivenciando esta realidade. O salmo revela para nós um tipo de contexto em que Israel ali muito provavelmente está sendo invadida pela Babilônia. E é um contexto em que os invasores prevaleceram, em que o templo foi destruído, em que os problemas, a morte, a guerra está acontecendo e prevalecendo sobre o povo de Deus. E diante desse caos, o salmista que ora, ele entra em crise, em uma crise profunda. Porque como que pode o povo de Deus estar passando por isso? Como que pode o povo de Deus estar presenciando esse tipo de caos dentro da história? E o mais interessante é que a oração é uma oração-acusação, porque diante da crise conceitual, com tudo aquilo que o salmista tem ali no seu intelecto para analisar e refletir sobre o fato, ele passa a acusar Deus. Como que pode Deus? Como que o Senhor pode estar de mãos atadas diante disso? Como o Senhor pode se silenciar diante disso? Como o Senhor pode não fazer nada? Porque ele se depara com a realidade de que esses agressores, essa violência, ela não inflige somente o povo de Deus, mas o próprio Deus. Porque o templo é destruído, todo o símbolo relacionado ao Deus de Israel é destruído. Os invasores zombam de Deus. Então a gente está num cenário muito complicado e a fé de quem ora está numa crise tremenda. Porque como que pode o Yahvé, Deus de Israel, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que libertou o povo da opressão do faraó, aquele Deus que trouxe o povo para uma terra que mana leite e mel, como que esse Deus pode não fazer nada? Na nossa vida cristã, na nossa caminhada, muitas vezes a gente experimenta essa experiência da crise. E nós entramos em crise. Porque muitas vezes aquilo que nos foi ensinado a respeito de Deus, aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus, as ideias que nós temos a respeito de Deus, elas entram em conflito com a vida, com a existência, com a história. A vida apresenta uma realidade diferente daquilo que a gente pode assimilar com base nos conceitos e nas ideias que nós temos. E diante dessa realidade, diante dessa crise, dessa experiência da crise, a gente tem que fazer uma escolha. Uma escolha possível é negar a vida. Negando a vida, eu me torno alguém alienado da vida em nome dos meus conceitos, das minhas ideias. Isso é muito problemático, porque eu passo a enxergar o mundo de uma maneira muito binária, muito cartesiana, muito limitada. E eu nego a vida para que o meu conceito e a minha ideia prevaleça.
mesmo que a vida dê todos os fatos necessários para que eu perceba e entenda que de fato há uma contradição. Então eu tento eliminar a crise negando a realidade. Aí é uma situação que só Freud explica, né? É um problema seríssimo aí do nosso juízo. Por outro lado, a gente pode negar Deus. Se Deus, de acordo com aquilo que eu entendo como Deus, não supre e não atende às minhas expectativas, às minhas necessidades, eu nego Deus para ficar com a vida. E aqui eu acho que a gente tem um problema, que é a nossa fé. Esse tipo de fé que precisa abrir mão de Deus, porque a vida se impôs, é uma fé muito frágil. Porque a vida vai impor para nós muitas situações no decorrer dos anos que a gente vive. Por isso, esse assunto é tão sério e precisa ser pensado com seriedade. Eu penso que a experiência da crise, ela precisa que nós reconheçamos a necessidade de revisitar conceitos, a necessidade de reavaliar criticamente aquilo que a gente pensa, reavaliar criticamente aquilo que nos ensinaram. Por exemplo, tem gente que acha que crente não fica doente. Isso é óbvio que é uma mentira. Crente sim, fica doente, a gente vê isso diariamente. Tem gente que acha que o descrente tem que obrigatoriamente viver um tipo de vida pior do que o crente. Mas muitas vezes o descrente, ele vive uma vida materialmente melhor do que o crente e até existencialmente está melhor resolvido do que muito crente. Opa, isso é uma inverdade. Tem gente que entende e acredita que Deus, ele necessariamente vai me abençoar financeiramente. E me parece óbvio que isso não procede. Quantos crentes estão no cheque especial agora? Agora. Vocês percebem que existem uma série de falácias? Eu poderia aqui aumentar e continuar essa lista de exemplos que nos mostrariam que, digamos assim, essas crenças populares a respeito de Deus, elas não procedem, porque a vida se impõe e mostra que a crença ela está errada, ela está equivocada. O que a gente vai fazer? A gente vai negar Deus porque a nossa construção e a nossa ideia não deu conta? Ou a gente vai negar a vida para ficar com o nosso Deus e a gente vai se tornar pessoas alienadas e ignorantes? Que nós possamos viver a experiência da crise de tal maneira que a nossa fé ela possa ser revisitada, aprofundada, e a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, possa ser renovada pelo Espírito, porque o Espírito da vida não cessa de nos transformar, de nos ensinar, de nos instruir, para que a gente possa entrar sempre num processo de reflexão e que a nossa fé seja uma fé que pensa, uma fé que reflete seriamente sobre a vida, sobre a nossa realidade histórica e concreta, para que a experiência da crise jamais se transforme em experiência da estupidez. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai de amor, nos ajuda, Deus, nos ajuda a ter uma fé que pensa, uma fé que não sucumbe diante dos desafios e dos dilemas da vida. Uma fé que não sucumbe diante daquilo que é dado para nós e experimentado por nós na realidade. Mas que a nossa fé possa ser capaz de ser renovada diariamente, criando raízes ainda mais profundas no Senhor, para que os nossos conceitos sobre quem o Senhor é possam sempre surpreender a nossa racionalidade, que é sempre limitada. Que o Senhor nos inspire e nos ajude nesse processo, para que conforme as crises apareçam, a nossa fé possa aumentar e não diminuir. Amém. Deus abençoe a sua vida.